Começando mais uma análise, e hoje eu quero trazer para vocês as maneiras pelas quais os persas podem atacar o território israelense e iniciar uma guerra regional. Agora que a situação ela entrou para um vale-tudo, quando um edifício diplomático, alegadamente dos persas, virou alvo recentemente de um grande ataque em Damasco. Mas antes, peço gentilmente para se inscrever, ativar as notificações, que isso vai ajudar na continuidade do meu trabalho, e peço para curtir e compartilhar o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. E esse fim de semana será realmente muito tenso no Oriente Médio, mesmo para os padrões já de normalidade de uma tensão e de insegurança de toda a região. Isso porque os persas prometeram ataques diretos em ativos israelenses, não somente em território lá no estado praticamente de Israel, mas em toda parte do mundo, o que poderá desencadear sim um alargamento na guerra lá na faixa e talvez também atingindo a situação geopolítica e militar dos americanos, que podem ser também alvos desses ataques. O Oriente Médio, não é um local seguro há décadas, e isso todo mundo já sabe. Mas muito se deve, é claro, pela participação e intervenção direta das potências, e isso não podemos negar aqui. Destaco ainda, por exemplo, as intervenções americanas, britânicas e russas, e também a presença chinesa que se intensificou nas décadas de 70, nos anos 2000 e início dos anos de 2010 até o momento, principalmente no Afeganistão. Para haver, é claro, uma movimentação tão importante por parte dos americanos é porque o negócio está ficando muito feio, está ficando muito tenso. O comandante do CENTCOM, do Comando Central Americano, Michael Kurilla, ele esteve em Israel, ele deu apoio direto aos militares e autoridades do governo local e destacou ainda que Washington dará todo o apoio necessário para Tel Aviv. E autoridades americanas de inteligência vazaram informações para jornais de que embarcações das 5ª e 6ª Frotas Navais estão prontas para interceptar, intervir e executar ordens diretas do presidente americano. E Biden, é claro, gostaria de uma situação, de um caos no Oriente Médio? Com certeza não. Ainda mais neste ano de corrida presidencial que ele deve enfrentar, mas não conseguiu evitar essas vontades propriamente de justiça dos israelenses, que aproveitam essa deixa também para amargar a campanha de Joe Biden. Autoridades persas, de fato, já definiram e vazaram também informações para jornais, tanto no Oriente quanto no Ocidente, de que não há tempo definido para um ataque, para uma resposta dos persas, mas a hora chegará, e a hora pode ser agora. Todo o país, segundo eles, está em alerta, está em prontidão e seguirão ações por terra e ar quando houver uma ordem. E as autoridades de inteligência receberam muitas informações ali da região, receberam também muitos relatórios e foram muito além. Definiram que nas próximas 24 horas a região poderá entrar, enfim, em uma guerra regional muito perigosa que vai mudar o cenário econômico de todo o mundo. Isso porque a região, principalmente o Mar Vermelho, ele corresponde 15% do tráfego comercial naval de todo o planeta. E isso, claro, compõe também, direciona muitas dificuldades para estabelecer uma segurança no tráfego naval na região, principalmente de elementos que compõem o setor energético de todo o planeta. E o rumo que as coisas tomarão a partir de agora depende muito de alguns movimentos que poderão ocorrer por parte dos persas. E é claro, em parte por erros de cálculos, tanto também dos persas quanto também dos israelenses. Mas quais as formas, quais essas maneiras de ataques que os persas poderão utilizar? Se o objetivo for proporcionalidade e também dissuasão, estamos falando de retaliação
de mísseis diretamente contra um edifício diplomático israelense em qualquer área do mundo. E eu vou até destacar aqui que provavelmente Teherã não vai se dar ao luxo de atacar, por exemplo, uma embaixada americana lá em Washington. E isso colocaria, sem dúvida, os Estados Unidos dentro desse jogo e uma retaliação direta contra o território persa. Se ultrapassarem, vamos dizer que eles estão jogando tudo, no vale tudo mesmo, e se eles ultrapassarem esse limite de proporcionalidade e atacarem alvos dentro dos Estados Unidos e também dentro da própria Israel, isso poderá refletir, sem dúvida, em duas situações. Ou os líderes de Teherã não compreenderam a teoria de dissuasão, o uso proporcional para dissuadir, ou realmente eles querem um conflito de fato com o Ocidente. Alguns grupos, ainda liderados e apoiados pelos persas, tanto na região lá ao norte de Israel, lançaram mísseis recentemente contra bases americanas, que resultam em 3 soldados que perderam suas vidas e outros ficaram feridos. E quais foram as consequências depois disso? Os americanos vieram com força total e atacaram diversas regiões onde esses grupos apoiados pelos persas estavam baseados e também estavam promovendo atividades ilegais. Foi uma retaliação direta em que assustou de fato Teherã. Inclusive, esses próprios líderes desses grupos também ficaram quietos até então. Mesmo que os persas tomem essa decisão mais cautelosa na resposta a um ataque direto, por exemplo, lançando mísseis e também drones contra edifícios diplomáticos, como havia dito, nesse momento vale tudo nesse momento. Os israelenses, é claro, eles não assumiram oficialmente aquele ataque no início do mês lá em Damasco, mas os próprios americanos confirmaram isso, dizendo que não sabiam deste ataque e só foram saber após as autoridades israelenses notificarem eles durante o andamento desse ataque. Mas, de toda forma, não importa de onde para onde o ataque persa seguirá. Os americanos, eles garantiram total apoio condicional e total apoio para o governo e colocou suas tropas e também colocou seus porta-aviões do Mediterrâneo em alerta máximo e sob ordens diretas do presidente, é claro, que poderá interceptar e retalhar qualquer imediato sinal de que as tropas, os ativos americanos estão em risco e também o território israelense e os ativos israelenses na região. Mas por que ajudar Israel? Por que Washington quer ajudar Israel? O país ele é muito importante estrategicamente no Oriente Médio, principalmente pela estabilidade territorial e de segurança dos ativos militares americanos. E a inteligência e o apoio armado que os israelenses desempenham são de primeira linha, isso ninguém nega, junto também com os jordanianos. E principalmente na estabilidade em questão de segurança do comércio local, principalmente no Mediterrâneo e Canal de Suez. Só que nos últimos dias, tentando evitar o máximo de um conflito na região, o que Washington fez? Acelerou conversas, estreitou as relações com os persas. Enviados chegaram a Teherã, mas nada foi conclusivo até então. Não até onde sabemos exatamente. E então Blinken apostou no Império do Meio, a China. Blinken e Wang Yi, que é o seu homólogo de chefe de Estado, conversaram por telefone e ambos os lados eles pediram realmente redução dessa escalada. E o chinês Wang Yi, ele pediu para os americanos maior cautela nas intervenções na região. Mas por que a China? Porque a China aumentou as relações com os persas a ponto de aproximar com o arquirrival Arábia Saudita, numa promessa de alavancar o desenvolvimento econômico e também militar entre as partes. E no último final de semana, os israelenses retiraram uma divisão inteira lá da região do sul da faixa, deixando apenas uma brigada numa área específica perto de Rafah. E a razão ela não é muito bem clara, mas poderia ali
preparar uma nova frente ao norte, sabendo dos riscos de um conflito a qualquer momento por parte dos persas, ou eles estão recuando em entrar de vez para Rafal, na cidade de Rafal. Não sabemos quais esses planos dos israelenses. Concluindo, os persas já mobilizaram mísseis e drones para possíveis ataques diretos contra os ativos israelenses na região. Os Estados Unidos não alertaram essa probabilidade de conflito desde o dia 23 de fevereiro de 2022, quando alertou que a Rússia invadiria a Ucrânia. No dia seguinte, de fato, em 24 de fevereiro, na madrugada de 24 de fevereiro de 2022, de fato, essa previsão aconteceu e os russos invadiram a Ucrânia. Espero que tenham gostado desta análise, uma análise sobre a atual situação de que pode se desenvolver ainda mais no Oriente Médio. Peço gentilmente para se inscrever, ativar as notificações e, se possível, curta e compartilhe o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.